Fala galera, tudo certinho? Espero que sim, eu sou a professora Tamires Gonçalves e hoje nós iremos conversar sobre modelos atômicos. Vem comigo? Na unidade anterior, ainda no remoto, nós aprendemos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? Levando em conta esse conceito de matéria, nós podemos deduzir a grande variedade de matérias que existe no espaço. Se tudo que ocupa lugar no espaço a gente considera matéria, então existe uma infinidade de tipos de matéria. O ser humano sempre tentou entender do que as coisas são constituídas, qual é a fórmula, qual é o segredo, qual é o ingrediente, do que as coisas são feitas. Pensando nisso, ainda na Grécia Antiga, Aristóteles começou a imaginar como seria a formação dessa matéria. Isso tudo sempre foi um questionamento do que as coisas são constituídas. E pensando nisso, Aristóteles começou então a criar uma espécie de conceito de que as coisas seriam basicamente compostas por 4 elementos. E essa teoria, de alguma forma, fazia sentido para a explicação do que a matéria era constituída. Aristóteles acreditava que as coisas eram constituídas por 4 elementos: água, ar, fogo e terra. E por um tempo, todo mundo acreditou nisso, que de alguma maneira, tudo que ocupa lugar no espaço era constituído por um desses elementos. Mas afinal, do que é constituído a matéria? Átomos. Certamente você já ouviu essa palavra, certamente você já está familiarizado com esse assunto, que a matéria ela é constituída de átomos, certo? Pensando nisso, vamos fazer uma viagem no tempo e vamos entender como funciona cada modelo atômico, como contribuiu para a história para chegar no modelo atômico que nós temos hoje. Esses modelos atômicos, gente, eu preciso lembrar para vocês que eles são resultados de estudos de anos e anos. Na ciência, nada se cria da noite para o dia. Então, é o resultado de muito estudo, de muita pesquisa e de muita dedicação científica. Para dar início à nossa aula de hoje, vamos falar de que é formada a matéria que nos cerca. Sabemos que tudo que ocupa lugar no espaço denominamos de matéria. Então, partindo desse princípio, vamos estudar do que essa matéria é constituída. Toda matéria ela é formada por átomos. No início acreditava que o átomo ele era indivisível e por isso esse nome. Do grego, a significa não, enquanto tomo significa divisível, ou seja, algo que não é divisível. Sabemos que hoje esse conceito ele é bastante ultrapassado. Inclusive, o átomo ele é dividido em partículas menores. Essas partículas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. A professora está começando a complicar tudo. Calma, a gente vai esclarecer. Os prótons recebem esse nome porque tem uma carga positiva. Os nêutrons, uma partícula neutra, como o próprio nome diz. E os elétrons são aqueles que têm uma carga negativa. Então, para entender todo o conceito de átomo, precisamos entender essas 3 partes, o que são prótons, o que são elétrons e o que são nêutrons, para que a partir daí possamos conseguir fixar os próximos conhecimentos. Compreendendo isso, vamos para a nossa viagem no tempo para entender como funcionam os modelos atômicos e por que eles recebem esse nome. Partindo para os modelos atômicos, nós temos aqui esses 4 modelos que são os principais modelos estudados. Partindo desse ponto, do entendimento do que os átomos são formados, a gente pode então passar a conhecer os modelos atômicos e sua evolução ao longo da história. Falar dos modelos atômicos é falar de um processo científico bastante demorado que exigiu muita dedicação. Os modelos atômicos, eles, como já mencionei antes, eles não foram programados em um ano, de um dia para o outro, não. Eles passaram por muito tempo até chegar a esse modelo padrão que temos hoje. Todos esses modelos são teorias. Tá? Então, o que significa dizer? Que são teorias que tentam se aproximar ao máximo da realidade. Para se ter uma ideia do quão antigo é esse estudo,
em 350 a.C., Aristóteles já tentava explicar esses modelos atômicos através de uma teoria bastante criativa. Ele considerava a existência de vários e pequenos indivisíveis e que eles poderiam mover-se livremente pelo espaço. Para ele, matéria era composta por o ar, por a terra, por a água e por o fogo. Então, existia uma explicação para tudo que existe na natureza. Era constituída por algo desse tipo. É a teoria dos 4 elementos. Hoje, a gente olha para essa teoria e acha ela um pouco absurda, mas para a realidade e para o tempo de Aristóteles, era uma teoria super aceita que por muito tempo ela foi considerada. Por tanto tempo assim que só no século XVI, depois de Cristo, é que os filósofos começaram, ainda na Grécia, a criar outras teorias sobre o modelo atômico. E aí foi onde surgiu, a partir dos princípios de Aristóteles, as ideias de Demócrito. Ele acreditava que os seus postulados de tudo não estavam errados. Porém, aí sim foi criada a ideia de que existia uma partícula menor de todas, que ela era indivisível. E essa partícula recebeu o nome de átomo. Átomo seria, então, a menor parte de qualquer coisa. A menor parte do meu celular é o átomo. A menor parte do meu computador é o átomo. Então, por muito tempo, essa teoria também foi adotada. Por muito tempo, acreditou-se que átomo era isso. Se eu pego uma pedra e começo a quebrar essa pedra, vai chegar uma hora que eu não consigo mais quebrar essa pedra, porque ali está a menor partícula da pedra e aquilo dali eu denomino átomo. Pareceu confuso? Vamos passar por os próximos modelos atômicos e sua evolução e assim clarear a mente. Em 1808, 1803, há controvérsia sobre essas datas, tá? Não existe um registro legítimo. A maioria dos livros colocam como 1808. Mas nesse período, Dalton, ele criou um modelo atômico bastante peculiar. Dalton dizia o quê? Que o átomo ele era uma espécie de bola de bilhar. Ele era maciço, ele era esférico, ele também era a menor parte da matéria, só que ele era indivisível e indestrutível. Conceito meio pesado para a época, mas era o que tinha. E como eu falei anteriormente, a ciência ela se faz de acordo com a tecnologia que é oferecida para a época. Então, Dalton colocou exatamente dessa maneira o modelo atômico dele. Passaram-se os tempos, passaram-se os anos, as tecnologias avançaram, a pesquisa melhorou um pouco, e aí surgiu o modelo de Thomson. Vocês já devem ter ouvido falar também desse cara. Ele foi primordial para dar início a essa evolução atômica, dos modelos atômicos. Thomson, em 1897, ele criou o modelo do pudim de passas. Como assim, professora? Comida? Não, calma, gente. Thomson descobriu o seguinte: o átomo ele não é maciço, certo? Ele é esférico, mas ele não é maciço. E ele também tem a presença de elétrons. Vocês lembram que são elétrons que eu falei no começo da aula? É a carga negativa. Então, para Thomson, existia a carga positiva, mas também existia a carga negativa. E isso foi uma coisa primordial para a época, porque descobriu que o átomo por si só, ele não é somente constituído por um tipo de carga elétrica. Ele tem a carga elétrica positiva, também tem a parte elétrica negativa. Mas a grande sacada da coisa foi feita por Rutherford, em 1911, quando ele descobriu o seguinte, ele falou, ei, peraí, vamos aqui, vamos conversar. O átomo, ele não é esse emendado de carga elétrica com carga positiva, negativa, não. A carga elétrica em si, ela fica transitando. Então, ela fica transitando ali e não é essa bola de bilhar fechada, não é nada disso, não. Então, ele começou a explicar o modelo atômico dele como um sistema planetário, porque a ideia, lembra a ideia de planetas, no sistema solar nós temos o Sol, não é isso, no centro, e os planetas girando ao seu redor. A ideia de Rutherford parecia
algo bastante aceitável. Ele dizia o seguinte, que era um sistema planetário, que existia uma carga, um núcleo, né? Esse núcleo, ele era positivo, e existia a eletrosfera, que é esses elétrons que ficavam girando ao entorno do núcleo, que seria a carga negativa. E isso foi muito bom aceito, muito bem provado e tudo muito certo. Até que apareceu o modelo de Bohr. Bohr dizia o seguinte, não, você não está errado de tudo. Vamos dar crédito, né? Você não está errado de tudo. Só que o que acontece? Esses elétrons que ficam vagando por aí, não ficam vagando de forma aleatória. Eles têm uma organização e eu posso provar isso através do experimento. E foi exatamente o que Bohr fez. Ele fez esse experimento para a questão da organização dessas camadas de elétron. Então, vamos pegar a ideia de Rutherford. Rutherford tem um núcleo, né, com a carga positiva e tem seus elétrons transitando ao redor do núcleo com carga negativa. Então, o que Bohr fez foi, vamos organizar as coisas. Esses elétrons não ficam transitando aleatoriamente, não. Eles entram numa espécie de camada e cada um possui uma quantidade determinada. E aí criou essa maravilha que a gente conhece das aulas de química, que é as 7 camadas. E aí ele começou a numerar essas 7 camadas de acordo com a ordem alfabética, começando da letra K, L, M, N, O, P, Q. E isso é o que cria essa organização. Compreendido esses modelos atômicos, entendemos como funciona essa questão da organização de prótons, elétrons e nêutrons? Então, vamos recapitular aqui o que a gente aprendeu na aula de hoje. Prótons são elementos que estão presentes no átomo de carga positiva. Posto, vamos entender o seguinte. Prótons são cargas positivas, precisamos entender isso. Elétrons são cargas negativas e nêutrons, o nome já diz tudo, são cargas neutras. Professora, falou, aí eu não entendi. Onde ficam os nêutrons, então? Os nêutrons ficam juntinho ali da carga positiva, no núcleo do átomo, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha sido tudo muito claro e é isso.